Alô a todos! Na aula de hoje nós vamos ver os gêneros textuais da área acadêmica. Nessa aula vamos abordar especificamente, dentre esses gêneros da área acadêmica, os abstracts, resenhas e uma habilidade de estudo importante que é a elaboração de resumos. Bem, o que são gêneros textuais de um modo geral? Como que nós caracterizamos gêneros textuais? Então, 3 aspectos importantes. Um deles é o propósito, então, propósito comunicativo. Os gêneros têm que ter um propósito específico que tem que ver com as necessidades de comunicação de uma determinada comunidade de discurso. Nós temos também que ter certeza que tipo de comunidade acadêmica que nós estamos trabalhando. Nesse caso, nós vamos abordar os gêneros da comunidade acadêmica. Cada comunidade tem um perfil, tem uma ideologia e tem um pensamento diferente. O terceiro aspecto é a convencionalização dos gêneros. Então, cada gênero, dentro de cada discurso, dentro de cada comunidade, ele tem uma convenção, ele é reconhecido e organizado de uma maneira em que quem escreve sabe elaborar numa determinada maneira e quem lê espera que ele esteja organizada de uma determinada maneira. Vamos abordar primeiramente os abstracts, caracterização e escrita. Então, o que é um abstract ou um resumo, eventualmente chamado de sumário? Um abstract, normalmente, ele é um resumo de um determinado gênero acadêmico. Pode ser de uma dissertação, de mestrado, pode ser de uma tese de doutorado, eventualmente até de uma monografia. Geralmente, ele é curto, de 100 a 500 palavras, e ele é, como o próprio nome diz, um resumo daquela dissertação ou daquele gênero acadêmico. Quais são os elementos que compõem um abstract? Qual seria a organização retórica de um abstract? Em primeiro lugar, o que chamamos de background, ou contextualização. Então, é a parte inicial, a justificativa daquela determinada pesquisa que está se realizando. Depois, o objetivo. Qual é o objetivo do artigo? Qual é o objetivo daquele documento, daquela dissertação, daquela tese? Ou especificamente daquela pesquisa. Depois, method. Então, com que metodologia, com que método foi organizada aquela pesquisa? Result. Qual o resultado daquela pesquisa? Discussion or conclusion. E que conclusão o pesquisador chegou? Para que você verifique exatamente como o abstract resume um artigo de pesquisa, vamos ver o artigo Same-Sex versus Other-Sex Best Friendship in Early Adolescence, Longitudinal Predictors of Antisocial Behavior Throughout Adolescence, que é um artigo que fala sobre a escolha de melhores amigos e que isso pode ter outros tipos de implicações na adolescência. Você vai visualizar o texto e nós vamos fazer alguns comentários. Então, lembrando que o abstract é um resumo de uma pesquisa que foi realizada. Então, as pessoas que leem aquele resumo têm que ter uma ideia de como que aquela pesquisa foi realizada. Então, essa estruturação, essa organização retórica que nós vamos comentar é um resumo de uma pesquisa que foi realizada com adolescentes. Então, vamos ouvir e vamos visualizar como esse abstract está organizado. Bom, o primeiro parágrafo nesse abstract específico é o background. Então, o autor justifica a importância do tema e menciona que muitas pesquisas têm abordado o comportamento social de adolescentes do mesmo sexo e do sexo oposto como preditores de possíveis problemas. Essa subdivisão do abstract é muitas vezes opcional. Em alguns abstracts tem, outros não. Mas, se você for elaborar um sumário, um abstract, um resumo de uma pesquisa, é importante que você coloque para guiar melhor o seu leitor. Já no segundo parágrafo, que nesse abstract está introduzido como aim, objetivo, ele mostra
o objetivo da pesquisa. Aqui temos o principal propósito do estudo, que é examinar a amizade entre adolescentes, e os melhores amigos dos adolescentes, do mesmo sexo e do sexo oposto, e como isso pode indicar um comportamento antissocial. E na parte da metodologia, o autor explica como que ele realizou essa pesquisa, de que maneira ele fez essa pesquisa. Nesse exemplo, havia 955 participantes que cursavam da 6ª à 8ª séries e foram acompanhados até o penúltimo ano do ensino médio. Os participantes pertenciam a etnias diversas, 58% deles, não sabemos exatamente quais, talvez afro-americanos, hispano-americanos, e 48% dos participantes são do sexo feminino. É importante que nós tenhamos esse dado, especialmente em pesquisas, para que a gente possa aferir a importância desse estudo. Os resultados indicaram que a maior incidência de melhores amigos do sexo oposto aumenta da 8ª série até o penúltimo ano do ensino médio. O comportamento antissocial de adolescentes que têm como melhores amigos do sexo oposto ocorre na 6ª série. Meninos com amigos do mesmo sexo e meninas com amigos do sexo oposto são os que mais apresentam taxas de comportamento antissocial. Você veja que interessante, você que está entrando na área acadêmica. Então, essa é uma pesquisa, e veja que pesquisa bem específica em que eles correlacionaram o fato de meninos e meninas escolherem amigos do mesmo sexo ou escolherem amigos do sexo oposto, que isso pode levar a um comportamento antissocial posteriormente. Interessante, não é? Bem específico. Vamos ver a última parte, que seria conclusion, ou seja, a conclusão. Através dessa pesquisa, do desenvolvimento dessa pesquisa, a conclusão que os autores chegaram é que ter melhores amigos de outro sexo pode implicar em comportamento antissocial da 6ª série, a partir da 6ª série, até o penúltimo ano do ensino médio, e isso afeta especialmente as garotas. Veja bem a conclusão que eles chegaram, então a gente tem que prestar atenção. Quer dizer, meninas que tenham como amigos, que tenham amigos do sexo oposto, como os melhores amigos do sexo oposto, podem ter comportamentos antissociais. Isso é uma questão interessante, não é? Então, logicamente que as pessoas que leem esse tipo de pesquisa têm que pensar na implicação. Qual a implicação disso? Então, qual a implicação, talvez, para um educador, para um planejamento de uma aula? Então, essa pesquisa tem esse tipo de relevância. Finalmente, nós temos como parte do abstract, do resumos, as keywords, ou palavras-chave. Essas palavras-chave, elas são colocadas como indexadores, especialmente por conta da internet, da informática. Então, você pode localizar melhor esse texto pode ser localizado na internet ou em mecanismos de busca através dessas palavras-chave, como antisocial behavior, early adolescence, grade 8th, grade 7th, grade 6th, grade 11th, and gender differences. Vamos passar agora para outro gênero da área acadêmica, que é a resenha, caracterização e escrita. A resenha é um gênero acadêmico em que um especialista em determinado assunto analisa um evento. De um modo geral, dentro do discurso acadêmico, ele analisa ou um artigo ou, normalmente, ele analisa um livro. A resenha, de um modo geral, ela pode ser formal ou informal. Dentro do discurso acadêmico, note que o discurso acadêmico é sempre muito mais formal. Ela tem uma certa formalidade. A resenha, como todos os gêneros, tem uma organização estrutural própria. Essa organização consta de a apresentação. Nessa apresentação, normalmente nós temos o título do livro, o nome do autor, o número de páginas, eventualmente até o preço, e opcionalmente nós podemos ter nessa parte da apresentação o público-alvo, a quem se dirige, para qual público é voltado essa resenha. Em segundo lugar, nós temos a organização. Na resenha, o autor vai colocar
como esse livro ou como esse artigo está organizado, quantas partes, quantos capítulos. Posteriormente, ele fala dos destaques das partes, então quais capítulos e quais partes são mais importantes, e ele faz alguns comentários. Na fase seguinte, que é a avaliação, o autor avalia, ele pode fazer uma avaliação positiva ou uma avaliação negativa, ou ele pode abordar os dois aspectos, positivos ou negativos. E na parte final, ele faz uma conclusão avaliativa. Nessa conclusão avaliativa existe a recomendação, se ele gosta no final, se ele recomenda ou não, e ele fecha a resenha assim. Vamos ver então, após nós observarmos a estruturação, como devem ser estruturadas as resenhas, vamos ver a linguagem que é típica das resenhas. Então, de modo geral, como nós estamos fazendo uma crítica, estamos fazendo comentários a respeito de um livro ou de um artigo, a linguagem é de comentário, como adjetivos, advérbios, expressões de opinião ou expressões avaliativas. Vamos ver especificamente alguns exemplos. Exemplos de adjetivos em que você está qualificando ou desqualificando um determinado texto. Brilliant, effective, interesting, ou negativo, unreliable, bad, que é ruim, comprehensive, então abrangente, widely used, amplamente utilizado, fresh ideas, novas ideias, superlativos, eu gostei, eu não gostei, the greatest, o maior, the best, ou ao contrário, the worst, o pior. Intensificadores, a lot, very much, so much, little, então muito, pouco, etc. Verbos que denotam opinião, I believe, eu acho, I think, in my opinion, in my point of view, it should be, então em minha opinião, de um modo geral. Existem também uma linguagem, um vocabulário específico para cada parte da resenha. Então é um vocabulário que combina com as partes, com a organização retórica da resenha. Por exemplo, na apresentação do livro, this book is about, this article aimed, então o livro é sobre, o artigo teve objetivo. Na organização do livro, the first chapter shows, in the second part, então o primeiro capítulo é assim, o segundo capítulo. No destaque das partes, Chapter 2 and 3 bring special, então o destaque do capítulo 2, do capítulo 3. I'd like to highlight important, eu gostaria de destacar alguns aspectos, avaliação positiva ou negativa. Although the book lacks, então uma avaliação negativa, falta esse livro. The book presents fresh ideas, então o livro apresenta novas ideias. E na parte da conclusão avaliativa, in conclusion, this book is a well-written, easy to follow series. Então, como conclusão, esse livro é bem escrito e uma série fácil de você seguir. This book approaches a highly important research topic. Então, esse livro aborda um tópico de pesquisa muito importante. Então, você veja que existem palavrinhas específicas para quem quer elaborar melhor uma resenha, ou para quem quer ler, você consegue identificar as partes mais facilmente. Para que a gente tenha uma ideia específica de como é uma resenha, de como uma resenha está organizada, vamos ver um exemplo. Bem, vamos ver então nessa resenha como essas partes estão distribuídas e como os autores dessa resenha organizam a sua avaliação crítica. Vamos ver? Nessa primeira parte, que é a parte da apresentação, repare que são destacados em primeiro plano os autores do livro, a data, o nome do livro, a editora, o preço, até o ISBN. Posteriormente, também é mencionado nessa parte da apresentação, que é cada vez mais frequente professores terem que lidar com crianças da pré-escola, que ainda não dominam a língua do país em que vivem e que estão ao mesmo tempo aprendendo duas línguas. A autora enfatiza especialmente que esses educadores não tiveram essa formação.
Veja que as palavras em destaque dão a entender que a impressão dos resenhistas é positiva. Nesse exemplo que is well organized. Então, um texto, um livro bem organizado. Na subdivisão seguinte, que é a organização, a resenhista informa como o livro está ordenado, fazendo o apanhado geral dos primeiros 5 e dos últimos 5 capítulos. Observe os itens realçados. Na subdivisão posterior, que são os destaques das partes mais importantes, então a resenhista elenca alguns aspectos que ela acha que são importantes para o leitor daquela resenha. Nessa subdivisão, no caso dessa resenha específica, são apontados os aspectos mais relevantes desse livro específico, que são os capítulos 7 e 9. No capítulo 7, a resenhista deixa uma pergunta que só pode ser respondida se o leitor ler o livro. Que língua se deve falar em casa? No capítulo 9, a resenhista destaca a questão da avaliação dessas crianças, a qual, segundo o autor do livro, deve ser realizada a partir de 3 passos. Na subdivisão seguinte, que é a parte da avaliação do livro, a resenhista faz uma avaliação positiva. Verifica os adjetivos que estão destacados: informativo, bem escrito, prático, e também ela aponta nessa parte o público-alvo, que são os professores de ensino infantil, profissionais e estudantes dessa área. Ela ainda dá uma informação adicional, que o livro vem com CD e com guia de estudo. Na conclusão avaliativa, a resenhista conclui sua avaliação positivamente. Veja as palavras destacadas. Ela enfatiza a relevância do assunto para o público-alvo. Bem, vemos que no exemplo dessa resenha específica, a resenhista só tece comentários positivos a respeito do livro. Então, para ela, na avaliação dela, o livro é muito bom. Entretanto, muitas vezes ocorre do resenhista ou da resenhista fazer alguma avaliação negativa ou apontar alguns aspectos negativos. Vamos ver alguns exemplos que estão presentes em outras resenhas. To further enhance its adequacy, the text should be accompanied by a supplemental aid, i.e., practice book, activity book, etc. That expands on the institutional strategies and assessment practices necessary to meet the needs of students who have exceptionalities. Veja que nesse primeiro exemplo, a resenhista comenta que falta alguma coisa nesse livro. O que falta exatamente é um livro de suplementos. Então é uma crítica negativa a respeito do livro. Agora, um outro tipo de comentário. My only criticism of the book is what a sense to be an attempt to balance the presentation of research that with the providing of the tool for school leaders. As a research study, the discussion suffers from the absence of a thorough presentation of the data. As a tool, the book is lacking practical suggestions for school improvement. Nesse segundo comentário, o resenhista aponta também outros aspectos negativos, que seria o que falta nesse livro. E o que falta especificamente é uma apresentação detalhada de dados e sugestões práticas para a melhoria da escola. Vamos ver agora uma habilidade de estudo que é muito importante a todos que atuam na área acadêmica e a todos de um modo geral. Especificamente, como fazer resumos de artigos, caracterização e escrita. O resumo tem o objetivo de apresentar a ideia principal do texto, o mais fielmente possível e de modo sucinto. Algumas características principais do resumo são que ele tem que ser breve, fiel ao texto original e estruturado de maneira lógica.
Logicamente, você tem que colocar também, constar, o objetivo do resumo. Então, para que você vai fazer aquele resumo? É para o seu professor, é para o seu uso, é para uma dissertação? E também você tem que pensar exatamente no público-alvo. Você está fazendo esse resumo para você? Você está fazendo esse resumo para uma abordagem mais formal ou mais informal? Isso é muito importante e vai dar diferença quando você for elaborar o seu resumo. Para que fique mais prático, eu vou fazer alguns comentários a respeito do manual de redação da PUC do Rio Grande do Sul. Esse manual foi escrito pelos autores Gilberto Scarton e Marisa Magnus Smith e está disponível no site da PUC do Rio Grande do Sul. Bem, para um resumo eficiente, deve-se, em primeiro lugar, ler atentamente o texto a ser resumido, identificando o gênero a que pertence esse texto. Logicamente, na identificação do gênero, você sabe mais ou menos como ele está organizado, então isso é um aspecto importante. Bom, você também tem que identificar a ideia principal e identificar a organização e as ideias secundárias. Também devemos identificar os principais recursos e, finalmente, esquematizar o resultado. Para que você abranja todos esses aspectos, você tem que ler o texto atentamente. Para redigir o texto, você tem que prestar atenção em alguns aspectos principais. Temos, então, as características, a estruturação e os recursos linguísticos. Então, basicamente, o que aponta esse manual, o resumo que nós fizemos sobre esse manual de redação da PUC, é que esses três aspectos têm que ser observados para que você faça um resumo de uma maneira que fique bem elaborado. Além desses recursos, então, além dos aspectos formais, os aspectos de gênero, os aspectos estilísticos, que podem variar de pessoa para pessoa, é importante que você observe a primeira linha de cada parágrafo e, caso o texto seja curto, as primeiras palavras de cada sentença. Isso lhe ajudará bastante na leitura. Bem, vamos abordar agora os aspectos linguísticos. O que você tem que observar em termos de linguagem quando você for fazer um resumo de um texto em inglês. Então, observe os marcadores discursivos, por exemplo, os de adição, que mostram uma soma de ideias. In addition, furthermore, besides, moreover. Por quê? Porque se você ver entre os parágrafos que existem esses marcadores, você sabe que aquele primeiro parágrafo se junta ao segundo, você pode juntar os dois. Ao contrário, se você observar que tem um marcador de contraste, como however, yet, nonetheless, although, você percebe que o parágrafo posterior existe um contraste. Você precisa exatamente ver qual é o contraponto de ideias, então você sabe que a partir dali existe algum choque de ideias, então você tem que prestar atenção. Outros marcadores que você tem que observar são os de causa e consequência, como therefore, thus, so, then. Por quê? Porque de causa e consequência você vê exatamente o que está acontecendo, qual é a consequência daquele tópico, ou até, eventualmente, a finalização. Então, portanto, ele já vai marcando algum tipo de conclusão. Então, como você pode ver, os marcadores, eles vão lhe auxiliar, eles vão realçar as ideias e mostrar as relações entre ideias e parágrafos. Isso é mais fácil para você fazer um esquema do seu resumo. Bem, agora vamos ao resumo. Como fazer o seu resumo? Ao fazer o seu resumo, você tem que fazer referência àquilo que você está resumindo. Se é um texto, se é um artigo, se é um livro. E ao mencionar isso, você pode iniciar como? No livro, no artigo, no texto, nome do livro, do artigo, do texto, aí você coloca o autor, publicado em, você coloca a data de publicação, o autor apresenta, o autor discute, o autor analisa, o autor critica ou questiona o tema tal. Essa é a introdução do seu resumo. Bem, então, para que você elabore, que você tenha um resumo bem elaborado, você tem que observar alguns detalhes
Então, vamos fazer um apanhado geral. Em primeiro lugar, você tem que observar o gênero. Então, dependendo do gênero que você estiver resumindo, você lembra que o gênero tem aquelas características específicas, ele tem uma convenção, ele tem uma organização. Então, nós acabamos de ver as resenhas. Então, se você for fazer um resumo de uma resenha, por exemplo, você tem que observar aquelas partes. Você tem que falar um pouquinho da apresentação, falar um pouquinho das partes do livro, você tem que falar um pouquinho da conclusão. Se você for fazer uma abordagem, por exemplo, você fazer um resumo de uma dissertação também tem as partes dela, tem a introdução, tem a metodologia, tem o resultado, tem a conclusão. Então, você tem que se orientar pelo gênero, para que você não deixe nenhuma parte perdida. Um outro aspecto são os aspectos estilísticos. Quando você estiver fazendo um resumo, logicamente que algumas coisas você vai ter que tirar, você vai ter que, como o próprio nome está dizendo, você vai ter que resumir. O que a gente resume? Comparações. Se o autor está comparando uma coisa a outra, você faz uma sentença só a respeito daquilo, exemplificações. Então, se ele está dando um exemplo, você corta aquele exemplo, analogia. Então, comparando uma coisa a outra, você tira aquela analogia. Então, esse é o melhor modo de você organizar em termos de linguagem. Como a gente havia mencionado, os marcadores discursivos são importantíssimos quando você estiver estruturando. Porque antes de você terminar o seu resumo, você tem que realmente organizá-lo, você tem que estruturá-lo. Então, os marcadores vão te dizer, vão te apontar especificamente, caso haja em alguns textos no original do que você estiver resumindo, às vezes eles não têm marcadores, mas caso haja, observe, porque você vai saber exatamente quando o autor está contrapondo uma ideia com um however, quando ele está concluindo, será que ele conclui? Aí se ele concluiu, por exemplo, ele coloca um so, therefore, e ainda existem 3 parágrafos para o final. Você sabe que a partir daquele so, e aqueles 3 parágrafos finais, eles são parte da conclusão. Você pode condensar aqueles 3 parágrafos numa informação só. Logicamente, o resumo é uma questão de estilo também. E tem muito a ver também com o público-alvo. Imagine que você tem que fazer um resumo para o seu professor, então ele tem que ser mais formal, seguir mais ou menos as características daquele professor. Ou imagine que você já esteja numa função profissional, então você tem que fazer um resumo de um determinado tópico, de um determinado livro, de um artigo, de um relatório para o seu chefe. Você vai falar de um jeito. Para os clientes você vai ter uma abordagem diferente, para os seus pares, para os seus colegas. Então veja que a questão de estilo e a questão do modo como você faz o resumo, ele é muito pessoal, ele tem muitas variáveis e ao mesmo tempo ele é bastante técnico. Você pode se guiar por essas dicas, as dicas que nós demos, as dicas de estruturação, as dicas de estilo e essas dicas que estão no manual da PUC, e você pode se guiar para poder elaborar um resumo de acordo com as características e de acordo com o efeito que você deseja imprimir ao seu resumo. Bem, na aula de hoje nós abordamos alguns gêneros da área acadêmica, do discurso acadêmico. Nós vimos o abstract, que é um pequeno resumo que é colocado no início de um outro gênero acadêmico, que seria uma dissertação, uma tese ou uma monografia. É importante porque dentro da área acadêmica, mesmo em nível de graduação, as pessoas escrevem esse resumo tanto em português como em inglês. Em segundo lugar, nós vimos as resenhas. Resenhas são avaliações críticas, então dentro do discurso acadêmico ela é normalmente formal, mas é importante que o aluno também aprenda a fazer uma avaliação crítica a respeito de um texto, de um artigo, ou eventualmente até de um filme, e você tem que prestar atenção naqueles detalhes. Um outro aspecto importante que nós abordamos na aula de hoje foi a elaboração de resumos, que de um modo geral é feito de modo intuitivo. Dificilmente isso é explicado em cursos de graduação. E você viu que tem muitas técnicas e muitas observações e detalhes que você pode conferir e que você tem que observar quando você for elaborar um resumo. Vamos à nossa dica de estudo?
Como dicas de estudo, eu vou deixar 2 livros que fazem parte de uma coleção. O primeiro deles é Resenha, de Ana Raquel Machado e Eliana Lousada, da Parábola Editorial. É um livro que aborda o tópico, né, a resenha, com bastante detalhes e exemplos. Também o livro das mesmas autoras, Resumo, de Ana Raquel Machado, Eliana Lousada, e com Lília Santos, também da Parábola Editorial. É um livro que aborda o tópico, Resumo, também com bastante detalhes, só tendo uma ressalva que esses 2 livros, eles falam de resumos e de resenhas na língua portuguesa, mas as semelhanças com a língua inglesa são muito grandes, você vai aproveitar bastante. São livros pequenos que você senta na sua hora de almoço ou na sua casa e você lê rapidamente. Bem, espero que você tenha aproveitado bastante a aula de hoje e tenha bons estudos.